Olá, queridos leitores e amantes de uma boa teologia. Hoje nós estamos de volta aqui. Dessa feita, nós vamos fazer um review muito abençoado mesmo, mostrando um comentário bíblico de um autor que foi considerado o príncipe dos pregadores. É isso mesmo, um comentário bíblico de Charles Spurgeon, Charles Haddon Spurgeon. E também vou estar mostrando um livro aí como bônus, desse review, um livro sobre sermões do Dr. Charles Spurgeon. Mas enquanto isso, eu quero te convidar a você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, tá bom? Deixar seus comentários aqui embaixo. Aqui do meu lado esquerdo, aqui do seu lado direito, você se inscreve no canal e ativa o sininho. E vamos aí pela campanha de chegar a 1000 inscritos ainda esse ano de 2021, tá bom? E tô formando aí, tô pensando aí para nós poder começar a fazer uma live, nem que seja aí uma vez por semana. Vai ser algo sensacional, tá certo? E vamos para o nosso vídeo de hoje. E o nosso vídeo de hoje, nós temos aqui um review de um comentário bíblico sensacional, um comentário muito bom. É um comentário publicado aqui no Brasil pela editora Ragnus e a Estação da Fé. Eu estou falando do comentário expositivo do Evangelho segundo Mateus, a narrativa do rei, do Dr. Charles Haddon Spurgeon. É esta linda obra aí que vocês estão vendo, uma obra sensacional, tá bom? Uma obra que foi indicado pelo reverendo Augusto Nicodemos, Hernando Dias Lopes, Cleito Gadella. Eu quero ler aqui algumas recomendações aqui que está na contracapa desse livro. Olha a contracapa desse livro. Livro de capa dura, viu? Ó, livro de capa dura. Deixa eu ler aqui a contracapa aqui, ó. Poucos pregadores combinam a perspicaz... Errei, vou começar. Poucos pregadores combinam a perspicácia... Errei de novo. Poucos pregadores combinam a perspicácia exegética, a visão pastoral e a capacidade de comunicação como o Charles Haddon Spurgeon. Seu comentário em Mateus é um tesouro exegético e prático, não somente para pastores e líderes, mas para os cristãos em geral. Aqui o príncipe dos pregadores expõe de maneira clara e fácil o tema central do Evangelho de Mateus e suas aplicações para a vida dos cristãos de todas as épocas. Recomenda entusiasticamente a narrativa do rei, Dr. Augusto Nicodemos, reverendo Augusto Nicodemos Lopes. Charles Spurgeon foi o maior pregador do século XIX, um bravo defensor do Evangelho em um tempo de forte ataque do liberalismo teológico. Suas obras, seus sermões, seu ministério, sua vida inspiram milhões de obreiros em todo o mundo ainda hoje. Esta obra é mais uma ferramenta preciosa a trazer rica contribuição para os estudiosos das Escrituras. Seu conteúdo é rico, sua forma é bela e sua mensagem é oportuna. Escrito pelo reverendo Hernando Dias Lopes. Recebemos em língua portuguesa mais um comentário de Mateus? Não. O leitor tem nas mãos os comentários permeados pelas agudas percepções de um homem que amou e compreendeu as Escrituras como poucos. Ler Mateus, guiado pelas mãos de Spurgeon, é emergir na experiência de ver além da letra. Compreender o texto tornado vivo por esse magistral campeão de Deus. Impossível chegar à metade dessa obra sem ser subjugado pela exuberância dos argumentos que Charles Spurgeon usa na emolduração do retrato ímpar do nosso rei. Ao final desse livro, o leitor bem poderá fazer, abre aspas, Spurgeon tomou-me pela mão e fez-me caminhar como o meu rei pelas avenidas do Evangelho de Mateus, fecha aspas, escrito pelo Cleiton Gadella, que é da Escola Teológica Charles Spurgeon, diretor executivo, Vamos aqui a outra indicação. Esta obra foi o único comentário de um livro completo do Novo Testamento escrito pelo pastor batista Charles Spurgeon, em seu último dia de vida. Foi publicado postumamente em 1893, marcada por brevidade, devoção, simplicidade. Spurgeon como que faz uma pintura do Rei dos Reis, retratando a beleza ímpar de Jesus Cristo, filho de Davi. Na verdade, ao lermos esse comentário, é quase como se estivéssemos tendo um vislumbre do Cristo crucificado e ressurreto, e pelas Santas Escrituras influencia a todos os que lerem este comentário. Frank Ferreira, pastor da Igreja da Trindade de São José dos Campos e diretor e professor de Teologia Sistemática e História da Igreja no Seminário Martin Bruce, São Paulo.
Então aqui nós temos um comentário, como já falei, de capa dura, muito bem feito, um design muito bem agradável. A Ragnus tem essa qualidade de fazer um comentário muito bem agradável, de bem qualidade, muita boa qualidade, e por aí vai. Aqui ele vai trabalhar em cima de capítulos, não versículo por versículo, mas ele vai trabalhar em cima de capítulos, e cada capítulo tem o seu tema, né, como se fosse um epígrafe, por exemplo. Primeiro capítulo, né, capítulo 1, versículo 1 ao 17, ele vai falar sobre a genealogia do rei, né? Lógico que é a cronologia do nascimento de Jesus. Depois ele fala do nascimento do rei, depois ele fala o rei anunciado e perseguido, depois ele vai falar o arauto do rei, depois o rei reconhecido e ungido, depois o rei começa seu governo combatendo o príncipe das trevas, depois o rei estabelecido, depois o rei promulga as leis de seu reino, aí continua dizendo, nosso rei honra a lei de seu pai. Vamos continuar aqui no sumário. Depois o rei corrige a lei criada pela tradição. O rei contrasta as leis de seu reino com a conduta religiosa exterior quanto às esmolas e a oração. O rei dá ordem quanto ao cuidado da vida. O rei continua a regular o comportamento de seus súditos. O rei ensina os seus servos a discernir-lhes e distingui-lhes. O rei resume o seu discurso. O rei, tendo falado em sabedoria, age com poder. O nosso rei reconhece os seus verdadeiros seguidores e por aí vai. São 25 capítulos, ele vai comentar todos os capítulos, na verdade 28 capítulos, ele vai comentar todos os capítulos do Evangelho escrito por Mateus, e aí ele vai trazer uma definição mais devocional. Isso que é a questão, é uma obra de cunho devocional, sim, mas é uma obra que tem um conhecimento profundo. Então aqui é um comentário que dá para você ler de capa a capa. É diferente de outros comentários que você vai ter introdução, vai ter uma aplicação de texto, vai ter uma crítica textual, vai ter a questão questão do grego, do hebraico e por aí vai. Aqui não, aqui ele vai tratar mais na área pastoral. É como o Franco Ferreira mesmo falou, como diz aqui também na introdução, foi o último livro praticamente que ele escreve, na verdade por inteiro, um único comentário que Charles Spurgeon escreveu em vida ainda, foi esse único comentário mesmo. Ele já estava perto de falecer, estava doente, mas mesmo assim ele conseguiu terminar de escrever esse comentário. Então, se você adquirir um comentário como esse, você vai ter em mãos um livro que saiu do momento mais difícil, assim, no momento que a pessoa está enferma, mas mesmo com o corpo cansado, ele conseguia raciocinar e produzir para o reino de Deus. Então, é uma obra que você tem que ter na sua prateleira, você tem que ler. Aquilo como diz o próprio... esqueci o nome agora, mas vocês me lembram aí. Diz que esse livro é um livro que você não pode passar a ponta da vida sem deixar de ler. Ele tem que ler ele antes de morrer. Veja interessante aqui sobre a bem-aventurança, só ler essa partezinha aqui, ó. Versículo 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Vamos ver o que é que Charles Spurgeon fala sobre isso. Eles perdoam e são perdoados. Eles julgam misericordiamente e serão condenados. Eles ajudam os necessitados e serão ajudados em sua necessidade. O que somos para os outros? Deus será por nós? Alguns trabalham arduamente para vencer sua mesquinhez e a fim de serem gentis. Porém, a bênção não reside apenas em praticar um ato de misericórdia, mas em ser misericordioso em disposição. Os seguidores de Jesus devem ser homens misericordiosos, pois eles encontrarão misericórdia, e a misericórdia os encontrou. Ao buscarmos que naquele dia achássemos misericórdia diante do nosso Senhor, devemos mostrar misericórdia no dia de hoje. Então é um livro mais pastoral, no sentido mais pastoral, mas que ele vai trazendo aqui uma noção um pouco mais devocional, mas na questão soterológica. Então é uma obra que você tem que ter na sua prateleira, é um livro que você deve consultar. Tenho certeza que daqui você vai tirar alguns pontos, algumas mensagens. Eu já tirei, só de uma lida aqui, eu já tirei uma mensagem tremenda sobre as 10 virgens, né? Que ele vai falar sobre a questão das 10 virgens, ele fala sobre o faltar do azeite, sobre o fogo que está na mão. Ele diz que elas têm fogo na mão, mas não têm azeite.
E a falta do azeite nos dias para nós, né, na aplicação pessoal para nós, é a falta da busca, é a falta do desejo. Então muitas pessoas querem fogo, mas esquece de buscar o azeite. O fogo é passageiro, o azeite é permanente. Então ele vai trabalhando nessa questão em que é muito interessante. E o segundo livro, que é um bônus aqui que eu quero passar para vocês, também é do Charles Spurgeon, um lançamento da Ragnos, é A Esperança e o Perfume do Coração. São 12 sermões sobre a esperança e a fé. Charles Spurgeon, editora Ragnos, uma obra sensacional. São 12 sermões, certo? Livro de página amarela, muito boa. Você sabe que a página amarela ela ajuda você a não cansar a sua visão, diferente da página branca. E eles trabalham com 12 sermões que cada um vai dizer o seguinte, olha o tema de cada um. A esperança da felicidade futura, infelizes de nós, ó terra, se tu não fosse tudo e nada mais além. Lembrança à serva da esperança, a menestrel da esperança, a esperança nos casos sem solução, o perfume do coração, a âncora, a esperança reservada no céu, os três quais, salvos na esperança, cordões e cordas de carroças, o Pentecostes pessoal e a gloriosa esperança. Então ele vai aqui, é um sermão mesmo de verdade, né? Ele vai te dar pontos, ele vai te dar algumas aplicações e vai aplicar aquele ponto. Por exemplo, nesse sermão aqui sobre Infelizes Nós, a parte 5 do sermão, veja o que é o ponto que ele vai colocar. E agora, para concluirmos isso, nos permita ver com muita clareza, olha o ponto, qual será o nosso futuro? Então aqui é o tema do ponto. Agora ele vai dar a explicação desse ponto. Há algumas pessoas aqui para as quais meu texto não tem nada a dizer. Suponho que se não houvesse a vida futura, eles seriam mais dignos de compaixão? Uma pergunta. Não. Eles seriam mais felizes? Se alguém pudesse lhe provar que a morte é um sono eterno, seria a maior consolação que eles possivelmente receberiam. Se pudesse ser mostrado que assim que as pessoas morreram, elas apodrecem no túmulo e ali está o fim delas. E se algum de vocês pudesse ir para a cama à noite, confortai-vos, que sua consciência não os perturbasse, não fosse incomodado por nenhuma daqueles terríveis medos que agora os assombram, você vê então, isto prova que você não é cristão. Isto prova tão claramente quanto 2 vezes 2 é igual a 4, que você não é um crente em Cristo. Então ele vai dar esse sermão, vai dar pontos, e cada sermão tem uma datação histórica. Por exemplo, o sermão Lembranças a uma serva da esperança, ele pregou esse sermão na manhã de domingo de 15 de outubro de 1865 pelo reverendo, foi pregado pelo reverendo Charles Spurgeon no tabernáculo metropolitana de Newton. Então aqui tem essa base, ele vai usar o texto de Lamentações 3:21, mas quero lembrar do que pode me dar esperança. Então é uma obra muito boa que vale a pena você também adquirir, uma obra de capa dura, onde você vai ter nas suas mãos 12 sermões que vai falar sobre a esperança e a fé, que é sermão do Dr. Charles Haddon Spurgeon. Então aqui foi o nosso review de hoje, eu mostrei 2 obras sensacionais que vale a pena você adquirir. Comentário expositivo de O Evangelho segundo Mateus, a narrativa do rei, e o 12 sermões sobre a esperança e a fé, ambos da editora Ragnos e do Charles Haddon Spurgeon. Você ficou conosco até agora, inscreva no nosso canal, ative o nosso sininho e até o próximo vídeo.